nossa lição nesta manhã. Hoje vamos falar a última lição dessa revistinha, lição 13, né? Vamos falar sobre o mundo de Deus e o mundo dos homens, né? Vamos falar sobre esses dois tipos de mundo que existem dentro da palavra de Deus. Amém? Mas antes de nós começarmos, né, vamos começar orando, pedindo a Deus graça, sabedoria, unção, entendimento para compreendermos, né, a lição desta manhã. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui na tua presença nesta manhã para aprendermos um pouco mais da tua palavra. Queremos te pedir a tua unção, a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão para falar de ti, da tua parte, da tua palavra. Que não seja eu a falar, mas seja o Senhor falando através dos meus lábios, que eu venha diminuir, o Senhor venha, Pai, crescer minha vida, Pai. Me reveste com a tua intrepidez, com a tua coragem, ousadia, dinamismo, eloquência, fervor para falar de ti, da tua palavra, Pai. Ó Deus, cerca este lugar com morar de fogo, acampa, Senhor, seus anjos, Pai, nossa volta, nos guardando, protegendo, livrando, Pai, de todo mal. E desde já quero repreender, Senhor, todo mal que roubar semente da terra do nosso coração, que a semente caia numa terra fértil, venha produzir os frutos necessários, a 100, a 60, a 30 por um, que saiamos, Pai, desta escola bíblica nesta manhã, regozijando, Pai, não somente aqui, para na classe dos adultos, lá no discipulado, na casa de missões, para que o Senhor possa fazer com que nós saiamos, Pai, regozijando porque entendemos, Pai, compreendemos a Tua palavra, Pai, que os céus se abram, que a Tua glória desça, Pai, que o Senhor venha iluminar os olhos do nosso coração, Pai, para compreendermos um pouco mais acerca da Tua palavra, acerca do Teu reino, Pai, que o Teu nome nesta manhã venha ser glorificado, exaltado, engrandecido, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém, irmãos? Na lição de hoje vamos tratar, como eu disse, sobre dois mundos, né? A Bíblia declara que dentro da Bíblia existem dois tipos de mundo. O mundo que Deus ama e o mundo que nós não podemos amar, né? Mas a Bíblia declara que nós não podemos amar o mundo, né? Mas a Bíblia declara também em João 3,16 que Deus amou o mundo, e aquele mundo ali não é o sistema, mas o mundo pessoa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para que todo crente que ele não pereça, mas tenha a vida eterna. E existe um mundo chamado sistema. Esse mundo nós não podemos amar. Lá em 1 João 2, versículo 15 ao 17. Não ameis o mundo. Então esse mundo não são as pessoas. Nós temos que amar as pessoas, os pecadores, as pessoas que não têm Cristo. Não podemos amar o sistema, né, que é criação de Satanás. 1 João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno. Então o mundo, sistema, está no maligno. A mídia, a moda, né, o pecado, as coisas que tentam levar o cristão à desobediência, o carnaval, né, a festa da carne. Esse é o sistema, as novelas mundanas, né, os filmes mundanos. Esse é o sistema controlado por Satanás. Esse mundo nós não podemos amar. Mas o mundo pessoa nós temos que amar. Jesus andava com os publicanos e pecadores para chamá-los ao arrependimento. Então devemos amar as pessoas, né? Não andar segundo o mundo, mas devemos andar segundo o padrão de Deus. Amém? E na lição de hoje vamos tratar também sobre o reino de Deus, né? O reino de Deus que Jesus veio implantar. É um reino invisível, não é um reino de física aparência, não é um reino onde tem um castelo, né, onde tem, né, um palacete, onde tem cavalos, onde tem cavaleiros, onde tem exército. É um reino que foi implantado dentro de nós. E quando nós aceitamos a Jesus, esse reino começa a ser implantado dentro de nós, porque o império das trevas é retirado de nós, o Espírito Santo começa a habitar em nós, e os valores do reino são implantados dentro de nós, né? Então hoje vamos ver o reino de Deus, como esse reino nasceu, como esse reino surgiu, vamos ver os valores desse reino, vamos ver os benefícios desse reino e também vamos ver a consequência daqueles que estão dentro do reino de Satanás, né? Quando as pessoas estão dentro do reino de Satanás, a Bíblia declara que elas são escravas do pecado. Acabamos de ver aí de um feriadão, e quantas pessoas, né, festejaram a carne,
se desviaram, muitos crentes, muitas pessoas deixaram de obedecer a Deus, outras viveram mais ainda no pecado, praticaram o pecado mais ainda, porque estão debaixo do império de Satanás. Lá em João 8:34 declara que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Então nós não somos mais escravos do pecado, nós somos agora filhos. A lição de hoje vai tratar sobre isso. Nós somos filhos, nós fomos adotados e recebemos em nosso coração o Espírito Santo. Então nós agora somos livres, né, para adorarmos a Deus, para cultuarmos a Deus, né, para glorificarmos a Deus. E como é que o mundo, por isso que nós não podemos, né, se afastar das pessoas que não têm Cristo. Como que o mundo vai, né, conhecer e perceber o reino de Deus? Se não é um reino, né, visível, se é um reino invisível, se é um reino espiritual, através de mim e através de você, através da igreja. Então, se a igreja não dá testemunho para o mundo não consegue enxergar o reino de Deus. Então, eu e você precisamos, né, colocar o reino de Deus em prática, para que as pessoas que não têm Cristo, que estão lá do mundo, né, que não estão cegas, que não conseguem perceber, vejam em nós esse reino. Vejam em nós esses valores, né? Vamos falar hoje, nessa manhã, sobre o Sermão do Monte, né? Ali está os valores do reino de Deus. A Bíblia manda você não irá contra o seu irmão. A Bíblia manda você oferecer a outra face. Se debater na face direita, você tem que entregar à esquerda. A Bíblia manda você, né, falar o sim, sim, o não, não. O que passar disso procede do maligno. A Bíblia manda nós, né, não olhar para uma mulher com intenção impura. Quem olha para ela já adulterou no seu coração. Então, esses são os valores do reino de Deus. Amar o seu inimigo e orar por aqueles que te perseguem. Nós devemos, né, não julgar o irmão, né, tirar a primeira trave dos nossos olhos para depois tirar o agueiro que está no olho do irmão. A Bíblia manda nós acautelarmos dos falsos profetas que andam disfarçados. Devemos também, né, praticar a palavra de Deus. Então, esses são os valores do reino. Ser misericordioso, ser benigno, né, ser pacificador, amar a justiça, ter fome e sede da justiça, né, se regozijar quando está passando por perseguição. Então, esses são os valores do reino. Como é que as pessoas do mundo vão enxergar Cristo em nós se nós não praticarmos os valores, não dentro da igreja, porque aqui dentro é muito fácil, né? Aqui ninguém te aborrece, aqui ninguém te afronta, né? Aqui todo mundo está debaixo do mesmo espírito. Agora, quando chega lá fora, que o bicho pega, né? No dia a dia, no trânsito, na rua, no trabalho, na vizinhança, dentro de casa, né? Aí que o negócio pega fogo, não o fogo de Deus, é um fogo estranho. E aí que nós temos que manifestar o reino de Deus, para que as pessoas possam ver em nós a diferença. Por isso que muitas pessoas não querem Cristo, porque não vê em Deus, né, não vê na igreja a presença de Deus, não vê na igreja os valores do reino, né? A pessoa paga o mal com o mal, a pessoa é vingativa, né? A pessoa fala mal da igreja, fala mal de pastor na frente de ímpio, na frente da família que não tem cristão, não tem Cristo, que não é cristão. Então, como que a pessoa vai querer o reino de Deus? Como que a pessoa vai querer Cristo se as pessoas não manifestam os valores de Deus no meio da sua família, no meio dos seus amigos que não são cristãos, dos seus colegas? Então, nós precisamos implantar o reino de Deus na terra. Amém? Vamos entrar agora na nossa revistinha, texto áureo, né, lição 13, a última lição dessa revistinha, desse trimestre. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Amém? Verdade prática. Na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo, como eu falei, né? Como é que o mundo vai ver Cristo se Cristo não está aqui encarnado? Ele já encarnou. O Verbo se fez carne, habitou no meio de nós, mas ele voltou para o Pai. E deixou o Espírito Santo comigo, com você, para nós manifestarmos esses valores no reino de Deus.
O cristão é mentiroso, o cristão mente, o cristão engana. Então, como é que a pessoa vai querer Cristo? Como é que a pessoa vai querer Jesus? Não tem como, né? Se a pessoa não vê Cristo em nós, ela não vai querer o Jesus que nós seguimos, né? Agora a leitura bíblica em classe. Mateus, capítulo 1, versículo 21 ao 23 e Gálatas, capítulo 4, versículo 3 ao versículo 7. Né? Vamos ler mesmo na revistinha. Diz assim: E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, por que Jesus veio? Salvar o homem dos seus pecados, amém? Essa é a missão principal de Jesus, salvar a minha vida e a tua vida dos nossos pecados. Versículo 22, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Então Deus pegou Jesus, enviou seu filho aqui na terra, no sistema, dentro do sistema do mundo. Tanto é que você pode ver, né, que Jesus não fazia parte do Sinédrio, né? Jesus não fazia parte da escola rabínica da época. Jesus foi fora completamente do sistema. Tanto é que lá em João capítulo 7 fala que, né, os fariseus perguntaram como é que esse sabe letra sem ter nunca estudado. Então Jesus foi fora completamente do sistema. Ele não podia estar no sistema, porque senão ele não teria como, né, repreender os fariseus, os sacerdotes, os principais, né, da época. Então Jesus foi fora. Então Jesus foi enviado dentro do mundo, dentro do sistema do mundo, mas ele não se corrompeu. Então, estar no mundo não significa que nós fazemos parte do mundo. Em João 15, Jesus falou, versículo de número 20 e diante, que nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo, né? Então, nós temos que estar no mundo, temos que trabalhar, temos que se alimentar, temos que comprar roupa, né? Então, a mulher, então, quando vai no shopping, que maravilha, ela gosta de shopping, né? Aleluia, gosta de comprar, que é maravilha. Mas eu falo para ele, olha só, o povo no deserto andou com uma veste 40 anos, então, né? E uma sandália, 40 anos. Então, né, pode economizar, não é verdade? Deus multiplica, né? Deus alonga. Imagine, irmão, as crianças com uma veste. Será que a veste crescia junto com as crianças? Porque o povo andou com uma veste só, não é verdade? Então é um milagre, né? Então, irmãos, há o poder, amém? Minha veste está lá, só tem um vestido, só tem 2 vestidos. Amém? Glória a Deus, Deus vai fazer com que a traça não vai roer o teu vestido. Deus vai alongar o teu vestido, Deus vai conservar o teu vestido. Mas um dia você abre o guarda-roupa, você abre, né, o sapato das mulheres, é tudo quanto é tipo de sapato. É sapato longo, curto, é bota, é tudo, né? Parece uma centopeia, não é verdade? Mas glória a Deus, né? Aleluia. Continuando, diz assim, Gálatas 4, versículo 3 em diante. Assim também nós, quando meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Olha só, Deus enviou, o Verbo se fez carne, habitou no meio de nós, nós estávamos sendo escravos, né? Preso pelo mundo, né? Nós gostávamos de samba, né? Eu gostava de Baile-Charme, irmãos. Eu ia para muito Baile-Charme lá na Marechal Hermes, né? Deus me tirou de lá. Deus me tirou do baile funk. Deus tirou você do pagode, do samba, né? Do carnaval. Nós estávamos presos pelo rudimento do mundo, mas Deus enviou Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos resgatar da maldição da lei, né? Continuando, diz assim, versículo 4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos de Deus, enviou-os aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém? Então nós não somos mais escravos do pecado somos sim agora filhos de Deus. Há uma diferença entre servo e filho.
Lá em João 8:35 diz que o filho fica na casa, o servo não, o escravo não fica na casa, né? Você quer ver se uma pessoa ela nasceu de novo? Vê, né, o comportamento dela. Se ela permanecer na casa, né, ela é filha, ou ele é filho. Agora, se ela for embora, amou mais o mundo, deixou a igreja, foi para o mundo, ela é escrava. Então, as paixões não podem dominar a minha vida e não podem dominar a sua vida. Amém? Nós temos agora um Espírito, e o Espírito é o Espírito Santo. Amém? Que santifica a minha vida, que santifica a sua vida, que nos conduz até a glória de Deus. Amém? Vamos agora para a nossa introdução, da nossa revistinha. Todos estão entendendo até aqui? Amém? Introdução diz assim: as escrituras revelam que haverá um futuro reino literal, né? Esse reino, quem estuda a escatologia, só vai ser no milênio. Enquanto a igreja está aqui, Jesus ainda não vai implantar o seu reino milenal. Jesus vai vir arrebatar a igreja, aí vai vir o período da grande tribulação, 7 anos, 3 anos e meio, né, de paz, 3 anos e meio de fome, de destruição da terra. No final da grande tribulação, no final dos 7 anos, Jesus voltará com a igreja para resgatar Israel da grande tribulação, para também instalar o seu reino milenal. Aí vai vir o milênio. Mas enquanto Jesus ainda não vem arrebatar minha vida, a tua vida, esse reino é espiritual. Esse reino não é físico, né? Continuando, diz assim: porém, na presente dispensação da graça, esse reino é espiritual. O reino de Deus está entre vós. Nesta lição, que encerra o atual trimestre, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo, do contraste entre quem vive sob a régide deste reino e os que vivem de acordo com os valores do mundo. Assim, o propósito é lembrar como Deus age para habitar conosco e reforçar que, embora vivamos grandes desafios, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja, né? Então, a igreja não pode ficar dentro de 4 paredes, né? A igreja precisa sair e evangelizar, pregar a palavra, né? Anunciar a Cristo, porque o reino de Deus precisa ser manifesto. Abre a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 17, Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 17, versículo 20 e versículo 21. O Senhor é questionado, né, interrogado pelos fariseus com respeito ao reino de Deus, né? Como veria e quando veria o reino de Deus. Lá em Lucas 17, né, Rogerão colocou ali na telinha, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Então, Jesus trouxe uma doutrina completamente diferente daquilo que os fariseus, os judeus esperavam. Estavam esperando um reino físico, que Jesus tivesse uma coroa, um cetro físico, tivesse um palácio, no trono de verdade na terra, que ele tivesse um exército, que ele pegasse na espada e libertasse o povo, né, do Império Romano. Mas Jesus não veio para isso, né? Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de nós. Então, quando a gente aceita Jesus, esse reino é implantado dentro de nós. E que reino é esse? É o reino que os demônios são expulsos. Jesus não veio expulsar o Império Romano, Jesus veio expulsar os demônios das pessoas. Jesus veio libertar o homem, não do jugo, né, humano, mas do jugo de Satanás. Atos 10, 38, ele falou, a Bíblia declara que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual foi por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Então Jesus veio libertar o homem de Satanás. Que o homem, sem Jesus, ele é escravo do pecado. Ele não tem vontade própria, ele não consegue, né, agir, não consegue fazer as escolhas certas, porque ele está dominado por Satanás. Quer ver? Vamos lá em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 28. Mateus capítulo 12, versículo 28. O Rogério vai colocar lá para a gente, né? Mateus capítulo 12, versículo 28.
Olha só o que diz o Senhor Jesus. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, como é que esse reino é implantado em mim? Quando que esse reino é implantado em você? Quando nós aceitamos Jesus. Aí o Espírito Santo entra, nós fizemos uma aliança com Cristo, e aí ele vai expulsar os demônios que habitavam em mim, que habitava em você. Eu era viciado em droga, viciado em bebida, como eu falei, viciado em música do mundo. Então, quando aceitei Jesus, o Espírito Santo entrou e expulsou os demônios que habitavam em mim. E instalou dentro de mim agora o reino de Deus. Esse reino agora, Jesus reina. Todo reino tem um rei, né? Tem as leis do reino é a palavra, é o sermão do monte, vamos ver isso daqui a pouquinho. O rei é Jesus, né? E o conselheiro, sempre tem o rei e tem o conselheiro. O conselheiro é o Espírito Santo, ele é o consolador, né? O reino tem embaixadores. Nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. É como se o próprio Deus exortasse por meu intermédio, por teu intermédio. Então nós fazemos parte desse reino. Esse reino é espiritual. Amém? Não um reino físico, mas um reino espiritual. Amém? Vamos entrar agora no primeiro tópico da nossa revistinha. O reino de Deus no mundo. Amém? Jesus vem instalar esse reino no território do inimigo, né? Deus prova o seu poder porque Jesus habitou aqui nessa terra e não se contaminou e não pecou. Então ele veio instalar um reino espiritual dentro das pessoas que serviam Satanás. E muitas pessoas pensam que o diabo é poderoso, né? Deus é muito mais poderoso, porque ele faz a gente servir a Deus no território do inimigo. Seria muito fácil a gente aceitar Jesus, ir para o céu, acabou a luta. Não, mas Deus permite a gente ficar na terra, sair do território do inimigo, sair do reino dele, do império das trevas, ser transportado para o reino do Filho do seu amor e servir a Deus aqui no mundo, né? Onde o império das trevas domina, onde Satanás domina, porque esse mundo foi entregue para Satanás. Em capítulo 2 de Gênesis, versículo 15 ao 17, Deus deu uma ordem para Adão, para que ele não comesse do fruto. O dia que ele comesse, certamente ele morreria. E aí Eva vai comer o fruto, vai passar para Adão, e Adão come. E aí, irmãos, Adão e Eva entregam a raça humana na mão de Satanás. Toda a raça humana, toda a criação nasce agora debaixo da marca do pecado. Salmo 55, versículo 5. Davi declara: em pecado eu nasci, em iniquidade minha mãe me concebeu. Então toda a raça humana agora nasce debaixo do domínio do pecado, debaixo do domínio de Satanás. A Bíblia declara lá em Salmos, capítulo 58, versículo 2, que o ímpio nasce e já descaminha no caminho do pecado, no caminho da iniquidade. Então o homem já nasce desviado, inclinado para o pecado. E Deus enviou Jesus aqui nessa terra, no território do inimigo, para me livrar, para te livrar, para me libertar, para te libertar, e ainda para nós servirmos a Deus dentro do território do inimigo. Tanto é que lá em Lucas 4, versículo 4, quando Jesus está no deserto, e aí Satanás vai tentá-lo, e vai mostrar para ele toda a glória e reino desse mundo, né? E ele diz: se você se prostrar e me adorar, te darei toda a glória deste reino, porque a mim me foi entregue. Adão e Eva entregaram o reino do mundo, entregaram a raça humana na mão de Satanás. Então tinha que vir alguém poderoso, alguém, né, forte, alguém que era santo, imaculado, inculpável, separado dos pecadores, mais alto que todos, mais forte que todos, para morrer na cruz por mim, para morrer na cruz por você, para me resgatar, para te resgatar e fazer com que nós hoje, oh, aleluia, podemos servir a Deus nesse mundo livre do pecado, livre das amarras de Satanás, livre de todo o mal. Quem é livre aqui, levante a mão para o alto e glorifique a Deus. Oh, rabacalabandarabacaia. Muitas pessoas pensam que o inimigo é forte. Forte é Deus,
que prova o seu poder. A pessoa servia a Satanás, fazia a cabeça lá para Satanás, deitava para os demônios, fazia oferência. Deus vai lá, pega aquela pessoa, liberta ela do pecado, liberta ela da escravidão, da religião, lava ela, limpa ela, coloca o Espírito na vida dela e agora começa a pregar o Evangelho, começa a evangelizar, começa a fazer a obra dentro do território do inimigo. Esse Deus é muito poderoso, aleluia. Esse Deus é muito forte, aleluia. Ele prova o seu poder, fazendo com que nós renunciemos à nossa carne. Deus prova o seu poder quando você fala não para o pecado. Dentro do mundo, dentro do habitat de Satanás, você prova que Deus é poderoso. Você prova que Deus é poderoso. Não há Deus como o nosso Deus. Amém? Você pode dar agora a Deus bonito para o Senhor nesta manhã. Aleluia. Oh, aleluia. Vamos entrar agora no tópico. Primeiro ponto do primeiro tópico, a encarnação de Cristo. Mateus assevera que a profecia messiânica se cumpriu no nascimento de Jesus, né? Jesus falou, a Bíblia declara que Jesus, o Emmanuel, se fez carne, né? Esse evento se deu pela concepção de nosso Senhor pelo Espírito Santo, do ventre da Virgem Maria, em que os evangelhos ratificam que ele é o Filho do Altíssimo. E o que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, nosso Senhor é o Emmanuel, o Deus conosco. Assim, ao tempo determinado, Cristo se fez homem, de modo que ele participou da nossa natureza para expiar os nossos pecados. Vamos lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Pedi para o Rogério colocar lá, Hebreus capítulo 12, versículo 14 ao 18, né? Está lá, Hebreus 2, versículo 14 ao 18. Jesus, ele sabe, né, o que nós passamos. Nós não temos um Deus que não conhece a fraqueza humana, que Jesus se fez homem. Ele veio como um de nós, claro, sem a natureza adâmica. A natureza dele era do Espírito Santo, né? Diz assim, Hebreus 2, 14 ao 18. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, né? O filho, quando é gerado pelos pais, tem o DNA dos pais, né? Tem a participação comum de carne e sangue. Destes também, ele igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, né? Não tenha medo da morte, não tenha medo do diabo. Jesus já destruiu o poder da morte. O Senhor tem autoridade, deu à igreja autoridade sobre os demônios, né? Versículo 15 e diante. E livrasse todos que, no pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, Jesus me tirou da escravidão. Tem crente que, quando fala de morte, bate até na madeira, isola, né? 3 vezes. Está repreendido em nome de Jesus. Você tem poder sobre o mundo da morte. Jesus te deu poder e autoridade sobre os demônios. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos. Ele não veio socorrer a anjo. Anjo é espírito. Anjo não tem carne. Ele veio socorrer a minha vida e socorrer a tua vida. Mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado. Imagine Jesus, ele era o único filho de Deus na terra. O mundo todo em trevas, somente Jesus tinha luz. Imagine, irmãos. Jesus, se você já é tentado, imagine se Jesus é a única luz. O diabo tentava fazer de tudo para apagar a luz na vida de Jesus. Tanto é que ele fala lá em Lucas 22, né, capítulo 22, versículo 28, diz para os discípulos, vós sois participantes das minhas tentações. O Senhor não foi tentado somente 40 dias no deserto, ele foi tentado durante toda a sua vida. Até na cruz ele foi tentado. As pessoas passavam e diziam, se tu és o Cristo, desça da cruz e criamos em ti. Mas Jesus sabe o que é sofrer. Por isso que ele pode socorrer a minha vida e socorrer a tua vida. Ele sabe da minha carência, ele sabe da tua carência, ele sabe da minha necessidade, ele sabe da sua necessidade, porque ele veio em carne. Né? Tem até um seriado, né, uma série, que até o Vinícius, o Diácono Vinícius passou para mim, né, o The Chosen. Né? Quem aqui já viu esse seriado, né?
Muito bom, a Tati viu, né? As irmãs também viram. Muito bom. E fala justamente sobre isso, fala a humanidade de Jesus. Geralmente você vê, né, esses seriados, você vê as novelas, Jesus, né, muito sério. Mas vê Jesus humano, né? Jesus consertando carroça, Jesus trabalhando na carpintaria. O seriado é lindo, muito bonito, mas você também vê a parte, né, divina de Jesus, Jesus curando, Jesus, né, libertando. Até o Sermão do Monte, ele ensaia para poder falar, para poder pregar, né? Ele ensaiou alguns dias, né, para poder pregar o Sermão do Monte. Ele faz com Mateus, né, vai ensaiando com Mateus, aí faz tipo, né, uma cruzada, faz lá um palco, faz um púlpito, são as pessoas de evangelistas, são as pessoas para o monte, para ouvir seu sermão. Então é uma natureza humana. Jesus veio também como homem, né? Ele passava tentação, ele comia, ele bebia, ele sentia cansaço, ele sentia fome, né? Ele sentia nudez, ele não queria ir para a cruz, ele não queria, né, fazer a obra da cruz. No Getsemane, a prova é disso. Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então ele pode socorrer a minha vida e pode socorrer a tua vida, né? Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, irmãos, não existe desculpa. Não consegui resistir à tentação. Foi mais forte do que eu. Não existe desculpa. Jesus socorre a todos que são tentados. Não tem desculpa. João 15, 22. Coloca lá, por favor, Rogerão. João 15, 22. Jesus falou, se eu não viesse, desculpa teriam. Mas não existe desculpa por vosso pecado. Olha só. Se eu não viera, nem houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Não tem desculpa. Naquele dia vai se apresentar, mas Senhor sabe como é, a carne é fraca. Não tem desculpa para o pecado. Jesus socorre a todos que a ele se aproxima. Se a pessoa está sendo tentada, vai para o joelho, Senhor, me socorre, né? A carne está fervendo, vai para baixo do chuveiro, toma banho de água fria, né? Vai lá para o gelo, toma banho de gelo, para a carne esfriar. Não tem desculpa, irmão. Vai botar o joelho no chão, cara no pó, Senhor, me socorra, me livra da tentação, não quero cair. Vai orar, vai subir monte, vai jejuar. Já tem um cantor aí, né, que fez muito sucesso, agora se declarou, né, que ele gosta da mesma natureza dele, né? Não vou falar o nome porque está sendo gravado, né? Os irmãos devem saber quem é, né? Né? E aí, irmãos, ele declarou no seu testemunho, né, o seu triste testemunho, que ele subiu o monte, ele jejuou, ele orou, né, fez consagração, subiu o monte, e essa vontade não saiu de dentro dele. Aí até que ele fez uma consulta com o psicólogo, e o psicólogo falou, não, você tem que assumir o que você é. Aí ele declarou que ele é. Detalhe, irmãos, ele compôs muitas músicas, né, que nós cantamos, né, debaixo do pecado. Ele se fosse declarar com 23 anos, ele começou a cantar com 16 e começou com 18 na sua vida, nessa prática, né? Então, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado. Não existe desculpa para o pecado, irmãos. Eu não tenho que fazer o que eu quero, eu tenho que fazer o que Deus manda eu fazer. Eu tenho que crucificar a minha carne, né? As pessoas têm que crucificar a sua carne. A carne não pode dominar a minha vida, a carne não pode dominar a sua vida. Eu até falei aqui, né, nós temos aí 2 cachorros, vamos supor, né? Tem um pitbull e tem um poodle. O pitbull é o Espírito Santo. O poodle é a carne é fraca, né, como um poodle, fraquinho. O Espírito Santo é o pitbull, né? Forte, feroz. O Espírito Santo se possava de Sansão, ninguém segurava Sansão, ele é forte. Mas vamos alimentar somente o poodle. Alimenta o poodle 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. E o pitbull está de lado, não é alimentado. Vai chegar um dia que o pitbull vai morrer. E a carne, né, que é o poodle, vai ficar forte. Vai ficar saltando, pulando, latindo, fazendo totô, fazendo pipi. Tem muita gente deixando a carne, né, fazer bagunça na vida dele.
Então, aqui o alimento, esse se torna forte. Se você alimenta a carne vai se tornar forte. Se você alimenta o espírito vai se tornar forte. A quem você alimentar, esse vai dominar a tua vida e vai dominar a minha vida. Então, alimentemos o espírito. E como que alimenta o espírito? Orando, lendo a Bíblia, né, cultuando a Deus, buscando a Deus. Como a pessoa alimenta a carne? Pecado. O diabo se alimenta do pecado. Então, se nós pararmos de alimentar a carne vai morrer. Colossenses 3, versículo 5. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Então, eu e você, irmãos, não podemos alimentar o pecado. Temos que alimentar agora o Espírito Santo. Ele tem que fazer parte da minha vida e da tua vida, porque nossa vida é espiritual. Amém, irmãos? Amém? Continuando aí, segundo ponto do primeiro tópico. Vamos ver agora qual é a mensagem deste reino, né? A mensagem do reino. Após a tentação no deserto, nosso Senhor deu início ao seu ministério. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Aqui fica claro que a mensagem do reino de Deus contém um apelo ao arrependimento, em que o termo grego para arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente, abrange abandono do pecado e volta-se para Deus. Compreende uma nova atitude espiritual, moral, bem como uma nova conduta. Somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo pode restaurar o pecador diante de Deus. Por conseguinte, é papel da igreja proclamar a mensagem do reino em todo o mundo, né? Então, qual é a mensagem do reino? Arrependimento. Qual é a mensagem de hoje? O homem, o centro. Então, outro dia eu estava assistindo um vídeo de um pregador, né, coach, e um pregador raiz. Botaram assim, né, o título. Pregador coach. Jesus é o centro de Deus, mas você é o centro de Cristo. A mensagem coach é a mensagem que o homem é o centro. Jesus morreu por você. Tudo é por você. Você é o centro de Cristo, né? Alisando o ego das pessoas. Agora a pregação raiz. Arrependei-vos, raça de víbora. E crede no Evangelho. Essa é a pregação raiz. Essa é a pregação do reino. Ninguém quer ouvir. Porque o arrependimento, irmãos, é mudança de vida. Só vai entrar no reino, só vai entrar no céu quem mudar de vida. Quem nascer de novo. Eu não posso continuar com as velhas práticas que eu tinha lá quando eu era o velho Anderson, quando eu era do mundo, né? Eu era brigão, não parece, mas eu era, brigava com todo mundo, na vizinhança. A minha mãe está de prova, minha mãe sofreu comigo. Chegava com a cabeça quebrada, quebrava a cabeça dos outros, quebrava o braço dos outros, quebrava meu braço, quebrava minha perna. Brigava com todo mundo, a vizinhança. Era o Anderson Cri-Cri. Eu não posso mais ser assim. Eu não posso mais viver brigando, irmãos. Tem crente que, né, pisou no calo dele, irmãos, ele roda a baiana. Ela roda a baiana. Ela vai tirar satisfação. Vem cá, por que você fez isso? Por que você falou aquilo? Né? A pessoa não ora, a pessoa não nasceu de novo. Não tem mudança de atitude. Ainda não nasceu de novo da água e do Espírito. Então, irmãos, o reino é mudança. Por favor, Rogerão, coloca lá em Mateus 3, versículo 2. Qual é a mensagem, João Batista? Arrependimento. Né? Mateus 3, 2. Olha só o que João Batista pregava. Arrependei-vos. É um imperativo. Né? Eu me arrependo hoje, me arrependo amanhã, me arrependo depois da manhã e vou me arrependendo. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Qual é a mensagem de Jesus? Mateus 4, 17, por favor. Qual é a pregação de Cristo? O Senhor pregava, meu amorzinho, né? Minha florzinha. Ele pregava, arrependei-vos. A mesma mensagem, porque está próximo o reino dos céus. Então a mensagem do reino é a mensagem de arrependimento, irmãos. Tem um pregador, né, que eu conheci, que todo evento que ele era convidado para pregar, ele só pregava João 3, o novo nascimento. Aí um dia perguntaram para ele, pastor, por que o senhor só prega João 3, o novo nascimento? Ele falou, porque a igreja não nasceu de novo.
Enquanto a igreja não mudar, eu não paro de pregar sobre o novo nascimento. Essa é a mensagem do reino. Mudança de pensamento, mudança de atitude. Tem crente que fala palavrão até hoje. Tem crente que no trânsito, ele fala, manda aquele palavrão, só Jesus para segurar a boca dele. É a mudança de atitude, uma mudança de comportamento. Qual é a mensagem que Jesus falou para a igreja pregar, para os discípulos pregarem? Por favor, Rogerão, Lucas 24, versículo 44 em diante. Quando Jesus ressuscitou, ele mandou os discípulos pregarem arrependimento. Ele não mandou pregar vitória, ele não mandou pregar prosperidade, ele não mandou pregar triunfo, ele não mandou fazer campanha de vitória, ele não mandou fazer campanha de prosperidade, ele não mandou fazer campanha de riqueza, ele mandou pregar o arrependimento. Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhe disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. 45. Então lhe abriu o entendimento para compreender as escrituras. Ele disse: assim está escrito que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento. Qual foi a ordem de Jesus após sua ressurreição? Arrependimento, para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então, a mensagem do reino é arrependimento, irmãos. Não é campanha de triunfo, não é culto da vitória, né? Não é culto da prosperidade, não é culto de empresário, não é campanha dos empresários. A mensagem do reino é arrependimento. Tem que largar o pecado, tem que abandonar a velha prática, tem que abandonar as práticas erradas, tem que nascer de novo, tem que mudar a atitude, tem que mudar o comportamento. Se nós quisermos entrar no reino de Deus, tem que ter a mudança. 1 Coríntios, por favor, Rogerão, capítulo 6, versículo 8, 9, 10 e 11. 1 Coríntios. Olha só o que Paulo diz. Versículo 8. Mas vós mesmo fazeis justiça e fazeis o dano, isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os justos não herdarão o reino de Deus? O reino aqui na terra é espiritual. Está implantado em mim e você. Mas para entrar no reino celestial, tem que abandonar o pecado. Não vos enganeis, nem impuros. Impuro no grego quer dizer pornéias, fornicação. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados. Efeminados é parte feminina da relação homoafetiva, né? Nem sodomitas, que é a parte ativa da relação homoafetiva, né? Que é o homossexual. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais foste alguns de vós, mas vós vos lavaste, mas foste santificados. Só entra no reino quem nasceu de novo, quem tem a nova vida. Claro que isso não é fácil, por isso que nós temos que lutar dia a dia para nascer de novo, para nós termos a nova natureza em Cristo plantada em nós. Amém, irmãos? Dá um glória a Deus aí bonito, está difícil. Nessa manhã dá um glória a Deus, né? Está com arame farpado com giló. Está ruim de descer, mas dá um glória a Deus que vai descer. Vai descer com água, vai descer com Coca-Cola, com suco. Aleluia. Mas é o reino de Deus, essa é a mensagem do reino, irmãos. Nós temos que mudar. Eu tenho que mudar, você tem que mudar, a igreja tem que mudar. Nós estamos no caminho de santificação, irmãos. Nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo. Ninguém aqui é perfeito. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Nós erramos, nós falhamos, né? Mas uma coisa é nós falharmos, outra coisa é nós permanecermos no erro. Falhar, todo mundo falha. Permanecer no erro é uma outra coisa, né? Aquele que nasceu de Deus não vive na prática do pecado. Então, aquele que nasceu, porque nele está a divina semente. Então, nós nascemos de novo, nós temos o Espírito Santo em nós temos a divina semente em nós. Então, não podemos mais permanecer na prática do pecado, porque essa é a mensagem que me leva e te leva para o céu, irmãos. A mensagem da vitória, a mensagem do triunfo, não leva ninguém para o céu, não.
Você pode conquistar tudo aqui nessa terra. Jesus falou, o que importa é ganhar o mundo todo e perder a sua alma. O que adianta ganhar o mundo todo e vir a perder a alma, perder a salvação? Então, irmãos, a maior mensagem é a mensagem que causa confrontação, conflito em minha vida e tua vida, que causa mudança, né? Daniel Alcântara até pegou aqui numa quarta-feira, ele falou que muitas pessoas, muitos pregadores têm vários seguidores nos seus canais, né, nos seus Instagrams, mas a mensagem não é a mensagem de seguidor, não é a mensagem para você seguir, a mensagem tem que ser de mudança. Às vezes a pessoa prega, aí a pessoa bate no ombro, foi uma benção. Mas será que aquela pregação causou mudança? Será que a pessoa vai sair daqui do culto, vai chegar em casa, vai pedir perdão, vai se consertar, vai se arrepender, vai deixar de praticar aquilo que praticava de errado? Então essa é a mensagem que causa a transformação. Nós somos pentecostais, né? Eu amo o fogo. Mas, irmãos, a mensagem que causa mudança é o arrependimento. Amém, irmãos? Terceiro ponto do primeiro tópico, os valores do reino, né? E agora vai pegar fogo, vamos lá. No Sermão do Monte, Cristo revela a ética e a moral do reino, onde destacam-se o necessário controle da ira. Vamos lá em Mateus, capítulo 5, versículo 21 e 22. Mateus, capítulo 5. Olha só que diz, Rogério colocou lá na telinha para nós. Vamos estudar agora os valores do reino, amém? Vamos ver se estamos dentro do reino, amém? Ouviste que foi dito aos antigos, né? Foi dito aos profetas, foi dito à lei. Então, Jesus trouxe uma nova roupagem à lei, né? Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Versículo 22. Eu, porém, vos digo. Quando Jesus fala eu, porém, vos digo, ele está refazendo a lei, né? Está refazendo os profetas. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal. E quem lhe chamar tolo, maluco, estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus. Né? Então não chama teu irmão de louco. Tá maluco, meu irmão? Tá maluco, meu irmão? Porque estará sujeito ao inferno de fogo. Rapaz, que silêncio agora, hein? Rapaz, ninguém falou nada. Acho que nem a mosca voou agora. Não tinha nem mosca voando, não tinha nem mosquito voando agora. Que silêncio. Então, irmão, é o valor do reino. É a graça. Ah, muitas pessoas dizem, estou na graça, não estou mais na lei. Estou falando da graça, não estou falando da lei não, irmãos. A porta é estreita. A porta vai estreitar mais ainda para mim e para você. Quer ver? Vamos lá, Mateus 5, por favor, Gedrão. Capítulo 5, versículo 27, perdão, e 28. Mateus 5, 27 e 28. Olha só, visto que foi dito, né, aos antigos, aos profetas, não adulterarás. A lei condenava o pecado no ato. Aí Jesus trouxe uma nova roupagem. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher, irmãos, nesse calor, nesse Rio de Janeiro, tu vai na praia, tu tem que olhar para o céu, para a lua, para as estrelas, para a areia. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Olhou uma vez, desvia logo. Não olha a segunda, não olha a terceira que tu vai pecar. Repreende logo, sai demônio, em nome de Jesus. Quem olhar para a mulher com intenção, esse é o valor, irmão, do reino de Deus. Esses são os valores. Essa é a ética do reino, irmãos. Por isso que o reino não é fácil, irmãos. Muitas pessoas dizem, como eu falei, a graça é muito mais fácil. Eu pergunto para os irmãos, o que é mais fácil, a lei ou a graça? Ninguém falou nada, ninguém quer falar nada. O que é mais fácil, a lei ou a graça? A lei? A lei é mais fácil? Eu não. A graça é mais fácil? Não, a graça é mais difícil. Porque a graça condena o pecado no coração. A lei condena o pecado na atitude. Mas a graça condena o pecado no coração. Então a graça é muito mais difícil. Continuando, né? Vamos ficar mais estreito?
Mateus 5, por favor, Rogerão. Versículo 37. 33 ao 37. Mateus 5, 33 ao 37. Quando tu falar alguma coisa, fala o sim e sim. Não fala o sim e o não depois, irmãos. Olha só. Também ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso. Não, mas cumprirás rigorosamente para conceder os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, aí Jesus trouxe a nova roupagem, né? De modo algum jureis. Aí vai falar, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Aí vai continuar. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Se, porém, tua palavra, seja, porém, a tua palavra sim, sim e não, não. O que diz no passar vem do maligno. Então não fala sim, não e sim. O sim, sim, tem que segurar o seu sim. E tem que segurar o teu não, não. Para quê? Para que não venha a palavra ser do maligno. Né? Amém? Mateus 5, 38. Vamos se estreitar mais ainda. Amém? Ouviste que foi dito, a lei, olho por olho, dente por dente. A lei, você feria, você podia ser ferido, você podia ferir. Né? Você pisava no pé, podia ser pisado no pé do outro também. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Eita! Tá difícil, né? Tá difícil. Quem que engole sapo, diga amém. Ih, ninguém falou amém. Jesus, tá difícil. Tá difícil. Se te ferir na face direita, oferece a esquerda. Continuando, por favor, Rogerão. Olha só, versículo 40. Ao que demandar contigo tirar-lhe a túnica, deixa também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Por quê, irmãos? O soldado, né, romano, quando via um civil judeu, ele obrigava, né, o civil judeu a carregar sua bagagem 1 milha. Aí o Senhor fala, olha, se ele te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Você que caminha carregue sua bagagem 1 milha, eu vou carregar 2 milhas para você, tá bom? A cara da irmã. Tá difícil hoje, né? Jesus, para que eu vim hoje de manhã aqui? 6 quilômetros. Aí. Se eu te pedir para caminhar 6 quilômetros, caminhe 2. 12 quilômetros. Tu não caminha nem 1 quilômetro para ir ao mercado? Tu não caminha nem 1 metro para ir na padaria? Tu vai caminhar 1 milha para carregar a bagagem do outro? Isso, tem que voltar. 12 quilômetros para ir, 12 para voltar. 24 quilômetros. É mole, irmãos? Amém? Quem diga amém? Tem que falar amém, diga amém. Quem fala amém? Ninguém amém? Ah, só a Zaira falou amém, amém? Ela está convertida, amém? Aleluia. Amém, irmãos? É o valor do reino. Eu estou falando da graça de Deus, né? Versículo de número 42. Dá a quem te pede, não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. Amém, irmãos? Vamos parar por aqui? Está muito estreito, né? A porta está muito estreita, né? Continuando aí o valor do reino, vamos voltar para a nossa revistinha. 31, 32? Vamos lá, sobre o divórcio, né? Mateus 5, 31 e 32. Vamos lá. Diz assim, também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dá-lhe carta de divórcio, né? Isso foi na lei de Moisés. Moisés permitia a carta de divórcio, né? Eu, porém, vos digo, aí Jesus agora traz a nova roupagem da lei dos profetas. Né? Qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. Você vê que tem um ponto e vírgula ali, ó. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Tem um ponto e vírgula. Quer dizer, Jesus não coloca nenhuma condição, né, para quem é discípulo repudiar sua mulher e casar com outra. Né? Hoje as igrejas estão pegando esse versículo, né, e colocando lá em Mateus 19 também, que pode repudiar a mulher em caso de adultério e pode casar com outro ou com outra. Né? A Bíblia declara que não há condição. Lá em Marcos 10, por favor, Gerão, Marcos 10, versículo 10 ao versículo 12. Marcos 10, versículo 10 ao 12, né?
Jesus é interrogado nos versículos anteriores pelos fariseus. Em casa, os discípulos vão interrogá-lo, né? Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto, né? Qual é o assunto? O divórcio. E ele lhe disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. Não tem condição nenhuma para o divórcio, né? Continuando, versículo 12. Contra aquela, e se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Então, irmãos, falei ontem aqui no culto jovem, né, para o jovem, depois que colocar a aliança aqui no dedo esquerdo, não tem mais para onde fugir, para onde correr. Está preso. Está preso para o resto da vida. Até Jesus voltar ou até que a morte o separe. Não vale orar, Senhor, prepara, Pai. Prepara, Pai, leva. Aleluia, não vai. Que Deus não vai ouvir esta oração, amém? Então tem que orar muito. Falei ontem para os jovens solteiros, né, para os adolescentes. Ora bastante, jejua bastante, pede muito a Deus direção, para você não tomar a decisão e depois se arrepender, querer se separar, porque não há condição para o divórcio. Então, irmão, a graça não permite o divórcio, só a lei permitiu o divórcio. Por isso que a graça é muito mais difícil, irmãos, do que a lei. Porque as atitudes estão sendo mudadas. E a atitude interior. Aquele que odiar o seu irmão, a Bíblia declara que é um assassino. Aquele que não perdoa, ouvir uma pregação, né, aquelas mensagens curtas, eu achei interessante. 3 pecados na Bíblia que Deus não perdoa. Né? Primeiro pecado é contra o Espírito Santo, imperdoável. Né? Quem blasfema contra Deus, o Senhor Jesus intercede. Quem blasfema contra o Filho, o Espírito Santo intercede. Quem blasfema contra o Espírito, quem é que vai interceder? Não tem mais ninguém para interceder. Então, blasfema contra o Espírito Santo é imperdoável. Segundo pecado, irmãos, imperdoável na Bíblia, é quem não libera perdão. Mateus 6, versículo 14 e 15. Se não perdoar os homens suas ofensas, o vosso Pai Celeste não perdoará as vossas ofensas. Então, o pecado imperdoável é quando a pessoa não libera perdão. Enquanto ela não libera perdão, Deus também não perdoa os pecados dela. E o terceiro pecado imperdoável é aquele que conheceu, né, a palavra de Deus e vive deliberadamente no pecado. Está lá em Hebreus, por favor, Rogerão, Hebreus 10, versículo 28. Não tem sacrifício, não tem oração, não tem consagração, não tem jejum. Aquele que vive deliberadamente no pecado, depois que conheceu a verdade, não tem sacrifício para o seu pecado. Olha só, Hebreus 10, versículo 26. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, são 3 pecados imperdoáveis. É a chamada apostasia, né? A pessoa conhece a verdade, mas ela resiste à verdade, não quer voltar para Deus, não quer voltar para a palavra, não quer voltar para Cristo, continua no pecado. Oi? Isso, Hebreus 6 também fala. Vamos lá, Hebreus 6, por favor, Rogerão. Hebreus 6, versículo 4 em diante. Hebreus 6, versículo 4. É impossível, olha só, é impossível. Pois que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, olha só, foram pessoas pregadoras, pessoas, né, usadas por Deus, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a ignomínia. Então, 3 pecados imperdoáveis na Bíblia: blasfêmia contra o Espírito Santo, não liberar perdão e a apostasia. A pessoa conhece a verdade, mas não quer praticar a verdade, quer viver deliberadamente no pecado, né? Amém, irmãos? Vamos aqui agora pular, por favor. Tópico 2, a hora está avançando. As bênçãos de uma vida no reino. Amém? Vamos ver agora o que acarretou, né, nós aceitarmos a Jesus. E quais são as bênçãos desse reino? Primeira, remissão dos pecados. Aos Gálatas, Paulo retrata a nova posição dos crentes em Cristo. O apóstolo afirma que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo.
Isso quer dizer que antes do evangelho do reino, a percepção espiritual tanto de judeus quanto de gregos era limitada, legalistas e supersticiosa. Entretanto, no tempo assinalado, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir a humanidade da escravidão do pecado. Deste modo, a morte expiatória de Cristo libertou o homem da maldição da lei e da potestade das trevas. Assim como os pecadores, outrora escravos e agora perdoados, fomos elevados à condição de filhos por adoção e herdeiros de Cristo, né? Então a Bíblia declara que nós éramos escravos. Nós servíamos as entidades e pensávamos que estávamos servindo a Deus. Eu me lembro que quando a minha mãe, né, servia as entidades, ela se converteu em 1996 aqui no ministério, né? Ou melhor, ela voltou para Jesus, né? Ela se batizou na Igreja Universal, né? Se converteu lá, né? Aí depois veio aqui, se desviou, foi para o Espiritismo, e aí ela se converteu verdadeiramente aqui no ministério em 1996. E ela recebia as entidades em casa, né? Eu achava aquilo que era o máximo, eu achava que era Deus, né? Porque falava de coisas, né, que só as pessoas sabiam, falava de coisas, né, íntimas e tudo mais. E aí falava também do futuro, né, que eu seria jogador de futebol. Eu gostava, né? Todo mundo gosta de ouvir isso, né? Via uma estrela muito grande na minha vida, já estava vendo Cristo, né? Só que ele não sabia, né? Via uma estrela brilhando na minha vida, tal. Aí minha mãe se converte. Ela pega aquelas roupas todinhas, traz para a igreja, aí o pastor aqui queima aquilo tudo, as guias, queima tudo. Aí, quando eu fiquei sabendo, fiquei irado com a minha mãe. Fiquei, mãe, por que a senhora fez isso, tal? A minha mãe me converti, não, aquilo não era de Deus, eu pensava que era de Deus, né? Aí um belo dia, eu jogava futebol nessa época, né? Jogava lá no Botafogo, aqui em Marechal Hermes, né? Aleluia. Aí, irmãos, a minha mãe recebia a entidade, e a entidade vai ganhar hoje, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Aí recebi as entidades, então o Marcinho veio bem, ó, o Marcinho veio, ó. Aleluia. Aí recebi as entidades, e as entidades deu para minha mãe uma guia para me jogar futebol. Irmãos, eu colocava aquela guia, eu não saía do lugar, parecia que tinha 2 toneladas nas minhas pernas. Não jogava nada, irmãos. E aí eu, pro vestiário, tirava a guia e botava na carteira, né? Aí, irmãos, eu jogava, fazia gol, saía do time reserva pro titular. Irmãos, o treinador olhava para mim diferente. Eu falei, opa, então parei de usar guia. Esqueci a guia uns 2 anos na minha carteira. Aí, passou um tempo, minha mãe se converteu, acho que o Espírito Santo lembrou ela, né? Em 92 anos depois, lembrou ela da guia. Aí minha mãe pegou as guias e queimou as guias, né? Irmãos, acho que foi no dia seguinte, uma semana seguinte, começou a nascer feridas nas minhas pernas, que a cabecinha de prego, né? Que a cabecinha de pus, estourava e inflamava. E começou a me dar febre, eu não conseguia levantar da cama. Irmãos, que prova. Aí a minha tia, a Zezezinha, me convida. Eu estava deitado no sofá, com um casaco, né? Era 22 de julho. Me convida numa quinta-feira, naquela quinta mesmo, para vir no culto, cura e libertação. O pastor Carlos Alberto estava pregando. Aí eu vim, né? Com febre, irmãos, todo baleado. Vim de chinelo, porque eu não conseguia calçar tênis, nem sapato. De casaco, calça comprida, com frio, estava com a febre, irmãos. Aí eu fiquei ali em cima na galeria. Aí o pastor Carlos Alberto pregou, ele fez o apelo, eu fui na frente. Aí ele me chamou assim do lado, tá com 2 brincos na orelha, né? Um em cada orelha. Deus falou comigo com o brinco na orelha, né? A misericórdia do Senhor. Aí ele falou assim, olha, o jovem me chamou no canto e falou, olha, quantos livramentos de morte Deus te deu, tal, começou a entregar. Quando eu voltei para o meu lugar, comecei a sentir um fogo. Aí eu tirei o casaco, comecei a suar. Aí eu virei para a igreja e falei para minha mãe, a partir de hoje eu vou ser crente. Aí minha mãe começou a chorar, né? Aí descemos a escada, minha mãe me pegou pela mão, me levou para o pastor Cestil, que estava ali orando por uma pessoa. Aí a minha mãe falou, a pastora vai orar por você. Aí a pastora botou a mão na minha cabeça, né? Começou a orar, repreender essas feridas nas minhas pernas. Irmãos, no dia seguinte, quando levantei, as feridas tinham secado todinhas. Eu tinha ido embora.
Aí eu comecei a ver o poder de Deus. Eu falei, aquele que eu servia não era poderoso, existe alguém mais poderoso. Que tem mais poder, irmãos. Aí eu falei para minha mãe, eu vou ser crente. Eu vim para a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí com 10 dias de convertido, pastor aqui tem que me chamar de barata de igreja, né? Com 10 dias de convertido, o irmão estava ali em cima, no louvor, adorando a Deus. Aí o ministro fala, para tudo. Pastor aqui, Deus fala para o senhor tocar nas pessoas. Aí o pastor começou a tocar, ele tocou em mim. Irmãos, fui batizar com o Espírito Santo com 10 dias de convertido. Não tinha nem descido as águas ainda. Aí comecei a servir a Deus e graças a Deus estou até hoje na presença do Senhor. Eu achava que aquilo era poderoso. Até que Deus mostra o seu real poder, o seu verdadeiro poder, irmãos. Porque as pessoas estão servindo aí as entidades, porque não conhecem o Deus poderoso, o Deus verdadeiro. Eu até falei aqui, na quinta-feira, na terça-feira, né, nós conhecemos uma irmã, que ela foi mãe aos 52 anos de idade, quase Sara, né? Ela se divorciou, ou melhor, ela ficou viúva, o marido morreu, e ela casou com um rapaz 17 anos mais novo que ela, né? Cristão também. E Deus tinha promessa na vida dele de ser pai. E aí, irmãos, ela tinha já 3 filhos, 8 netos. E aí, com 52 anos de idade, ela hoje está com 61. Ela foi no médico investigar o fígado e viu que o fígado estava intacto. Mas aí os médicos falaram, tem uma criança no teu ventre com 6 meses de idade. Irmãos, ela tomou aquilo como baque, mas ao mesmo tempo ela ficou feliz, porque viu o poder de Deus. Detalhe, ela ficou 20 anos, irmãos, sem menstruar, porque ela tomava remédio, porque ela trabalhava na enfermagem, e o uniforme era branco, ela não queria sujar o uniforme, né, de sangue, então ela tomou 20 anos de remédio e não menstruava. Então, isso que é poder, irmãos. Esse Deus que é poderoso faz uma mulher com 52 anos ser mãe, não podendo, porque Deus tinha feito a promessa para o marido dela, que o marido dela seria pai. Então, esse Deus que nós servimos é um Deus todo-poderoso, irmãos. Isso que é poder, irmãos. O resto é resto, irmãos. O resto não serve para nada. Nós servimos um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Então, muitas pessoas servem a entidade porque pensam que ele tem poder, que aquela entidade tem poder, porque fala, porque revela. E até que nós conhecemos um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, que dá ordem e o milagre acontece, que fala conosco, que revela para a gente, que mostra o seu poder para nós, que revela que ele é o todo-poderoso, o El Shaddai, irmão. Esse é o Deus que nós servimos. E quando a gente encontra esse poder, a gente se encontra com esse Deus, a gente nunca mais quer largar esse Deus, porque nós conhecemos alguém que é mais poderoso. Eu me lembro do testemunho, né, do pastor que fez aí alguns pactos de alguns artistas, né? Hoje é pastor. E ele fala, irmãos, que chegou uma mulher para ele pagando valor alto, porque era amante e queria matar a mulher do marido. E pagou um sacrifício, um ritual caríssimo. E aí o diabo ia lá na casa da mulher, e a mulher estava orando, a mulher era cristã. Toda vez que o diabo ia lá, ela estava de olho no chão. Aí o diabo voltava e falava para ele, eu não posso atingir aquela mulher, porque toda vez que eu vou lá, ela está orando. E aquilo começou a mexer com ele. E aí a mulher, a amante, volta. Eu mandei você fazer isso, não aconteceu. E paga mais sacrifício, mais ritual para ele. Mas aí o demônio volta lá e ela está de novo orando. Aí, irmãos, ele volta e fala de novo para aquele pai de santo. Eu não posso, porque o que está nela é maior. E aquilo mexeu tanto com ele que ele largou. Então Deus maior que você, não quero saber mais de você. Entrou no carro e foi para uma igreja, mas no caminho o diabo se materializou atrás do carro dele. Ele falou, você não vai aceitar Jesus. Ele falou, eu vou. O carro dele capotou 7 vezes e caiu no precipício. Ele tem platina por corpo todo, na cabeça, nos braços, nas pernas. Ele conseguiu ainda sair do carro, foi subindo, se arrastando todo ensanguentado, parou um carro,
colocou ele dentro do carro, levou ele para o hospital, e lá no hospital Deus enviou uma irmã que pregou para ele, aceitou Jesus, e há 17 anos que ele é pastor da igreja para a glória de Deus. Então existe alguém maior e alguém mais poderoso, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que transforma, o Deus que muda, o Deus que liberta. O Senhor que me libertou das drogas, te libertou, né, das drogas, te libertou do mundo. Esse é o Deus que nós servimos. Não há outro Deus semelhante ao nosso Deus. Amém? Você pode dar glória a Deus bonito por Senhor nesta manhã? Aleluia. Segundo ponto do segundo tópico diz aí, né, as bênçãos de uma vida no reino. Primeiro, perdão, né, remissão dos pecados. Segundo, adotados e herdeiros de Cristo. No outro tempo éramos estranhos, inimigos, mas agora somos filhos reconciliados em Cristo. Deus concedeu aos filhos a dádiva de um novo nome e uma nova imagem, a imagem de Cristo. Como resultado dessa nossa adoção, agora como filhos somos também herdeiros de Deus por Cristo. Nessa herança estão inclusas as promessas a Abraão, né? Porque Abraão foi o primeiro crente. E Deus falou que ia abençoar aqueles que abençoaria Abraão. Então a bênção de Abraão chega até nós hoje através de Cristo, né? E a vida eterna. Ao ser aceitos, somos transformados em filhos para o seu louvor e glória, né? O filho tem privilégio, não é verdade? O filho, ele pede, o pai faz. Mas o pai, a mãe não tem compromisso com o filho da vizinha, da frente, de trás, tem compromisso com o filho dele. Então Deus tem compromisso comigo e com você, porque nós somos filho dele. Amém? Quem é filho de Deus, diga amém. Então nós temos que pedir ao pai, né? Qual é o pai que não vai dar tudo que o filho pedir? Claro, segundo a capacidade do pai e da mãe, né? O filho pede um Nike, aquele Nike, meu pai e minha mãe, de R$600. Ele não tem condições, você quer o quê? Um quichute? Quer um bamba cabeção? Eu te dou. É o que eu posso te dar. Né? Vou te dar um quichute, tá bom? Então fica aqui sem nada. Eu vou te dar um bamba cabeção, amém? Amém? Eu usei muito quichute na minha infância. Quem usou quichute, diga amém. Amém? Os antigos aqui usaram, amém? Joguei muita bola de quichute. Né? É a condição do pai e da mãe, né? Eu era birrento, com a minha mãe não queria dar nada, eu fazia pirraça, irmãos, me jogava no chão. Era muito birrento. Era muito birrento, irmãos. Aí minha mãe teve muita paciência comigo. Minha mãe é uma santa, aleluia. É Santa Margarida. Aleluia, amém, irmãos? Continuando aí. Aleluia, diz assim. O propósito da remissão de pecados, a filiação e a herança não tem outro alvo senão louvar e glorificar a Deus. Portanto, a igreja nunca terá glória em si mesma. A Bíblia fala que a glória é do Senhor, amém? A glória nunca será nossa, amém? Toda a glória é exclusivamente tributada para Deus, por intermédio da obra de Cristo. Assim, a igreja é o campo onde se exterioriza o reino de Deus aqui no mundo. Como eu falei aqui no início, o mundo verá os valores do reino através da igreja. Então, nós temos que manifestar não somente dentro da igreja esses valores, mas lá no mundo. Como é que o mundo vai ver Cristo em mim e você, se a gente não for até eles e manifestar os valores do reino de Deus? Né? Como é que aquele parente ímpio vai se converter? Como é que aquela parente ímpia vai se converter? Como é que aquele irmão que você é ímpio vai se converter? Vendo em nós Cristo. Vendo em nós a mudança, né? Então a igreja vai exteriorizar os valores do reino aqui na terra. Aqui, como eu falei, dentro da igreja é muito fácil ser cristão, né? Aqui ninguém vai pisar no teu calo, né? De vez em quando tem um que pisa, mas quando você ora e abençoe em nome de Jesus. Aqui ninguém vai te magoar, aqui ninguém vai te entristecer, aqui ninguém vai, né, brigar com você. É lá no mundo que as coisas ficam difíceis, né? Tem até o testemunho, né, do pai. A menininha, quando viu o pai dentro da igreja, falou, que benção, mãe, vamos ficar aqui na igreja, porque meu pai aqui na igreja é uma benção, mas em casa meu pai é um demônio, né? Vamos ficar aqui na igreja, vamos morar aqui na igreja. Então esse testemunho não podemos dar, irmãos. O que nós somos na igreja, temos que ser
em casa, né? Somos na igreja, temos que dar testemunho na vizinhança, né? No trabalho, na faculdade, na escola. As pessoas precisam ver em nós Cristo. Não é aquele crente carrancudo, né? Aquele crente ranziza, cara de delegado de polícia, leão de chácara, né? Não pode rir, não pode brincar, não pode... Não, isso não é ser cristão, né? Não pode jogar bola. Tinha um primo, né? Meu primo Isaías, e meu irmão, meu tio, né, que já faleceu da Assembleia de Deus, meu primo não podia ser batizado porque ele jogava bola e andava de bermuda, né? Então são valores que não estão no reino de Deus, né? São costumes humanos. Deus não vê a vestimenta, Deus vê o coração. O meu coração vai exteriorizar o que está dentro de mim. Se tiver o Espírito Santo, as minhas vestes vão ser santas. Se tiver outro espírito, as vestes vão ser sensuais. O interior exterioriza através do exterior. Então, se eu sou santificado, as minhas vestes vão ser santas. Não precisa ninguém colocar ali uma fita métrica, né? O pastor aqui não precisa colocar uma fita métrica ali, medir a fita das diaconisas, medir a fita dos obreiros, botar a fita na saia das irmãs. Tá muito curta, volta para casa e troca essa bermuda. Não, irmãos, o Espírito Santo é nossa censura. O Espírito Santo, você vai para frente do espelho e diz: Espírito Santo, estou bem para ir para a tua casa? Não. Preciso trocar de veste? Preciso mudar de vestimenta? Então, nós temos o Espírito Santo. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é verdade? Então, as vestimentas, irmão, uma vez eu fui, né, ali no Açaí, eu estava fazendo compras para o Retiro, e lá tinha um jovenzinho. Eu até falei ontem aqui com alguns jovens, né? Aí, o nome dele é Eliseu. Aí eu falei: então, você é cristão? Aqueles rapazes que perguntam: você quer fazer cartão açaí? Você quer fazer o cartão? Eu falei: não, quero não. Aí eu falei assim: você é cristão? Ele falou: não, sou não, mas minha mãe, ela frequenta a igreja e colocou esse nome em mim, Eliseu. Eu falei: esse nome é bíblico. Comecei a pregar para ele, né? Sucessor de Elias e tal. Aí ele falou assim: você é pastor? Eu falei: sou. Irmãos, eu estava de bermuda, tênis, camiseta e boné. Ele olhou para mim de baixo para cima. Você é pastor? Eu falei: sou pastor. Geralmente você vê pastor de terno e gravata, né, com aquela maletinha, não é verdade? Ele falou: é verdade. Você é pastor? Eu falei para ele: Jesus era simples. Você acha que Jesus andava de terno e gravata? Você acha que Jesus andava para baixo e para cima? Ele andava de veste e vestimenta. Jesus era simples, nós devemos ser simples. Eu falei para ele: a santidade, o poder não está na roupa, está no nosso interior, na nossa comunhão com Deus. Ele olhou com os olhos regalados assim para mim. Aí eu falei: se você quiser, você pode citar Jesus. Aí ele: não, a gente tem que ir, porque tinha que fazer as compras, né? Aí eu dei o endereço da igreja, tem um culto jovem lá, faz dia tal, se você quiser, vá lá. Ele falou: amém, e fomos embora, amém? Então as pessoas reparam o exterior. Um homem, irmãos, olha o exterior, mas Deus ora o interior. Claro que o meu interior, como eu falei, vai santificar o meu exterior. Não é porque eu estou de bermuda, que eu estou de camiseta, que eu deixei de ser santo. Eu até falei aqui essa história, vou repetir, né? Tinha um irmão aqui na igreja, o Joey, né? Quem se lembra aqui do Joey? Os antigos devem se lembrar do Joey, né? O Mar do Alívio, né? E nós fomos lá, irmãos, aqui no monte, naquela época, né? A gente subia o monte, eu, o Joey e mais alguns jovens, né? O monte da Panela, aqui no Anil. E lá tinha muitos irmãos de várias denominações. Aí tinha um grupo lá orando de terno e gravata. E nós fomos assim, eu fui assim, camisa, calça, jeans e tênis. O Joey já foi de camiseta, calça tectel e chinelinho. E pochete, que andava de pochete, né? Aí veio o irmão lá, abençoado, no meio do grupo. Veio na nossa direção, terno e gravata, né? Aquele crente santarrão, né? Meus irmãos, Deus quer um concerto com vocês. Vocês têm que mudar as vestimentas de vocês. Começou, né? Deus não quer vocês assim. Começou, irmãos. Aí o Joey, Deus tomou o Joey, botou a mão no ombro do rapaz e falou assim: ó, Deus está mandando você parar de fazer o que tu faz lá dentro do banheiro, tá? E saiu. Rapaz, ele começou a chorar. Desceu as lágrimas. Os irmãos sabem o que ele fazia dentro do banheiro, né? Não vou nem falar. Não fazia um nem dois, nem tomava banho. Aí, irmãos, ele ficou sem graça, veio pra gente assim, falou: por favor, não fala pra ninguém, não. Ele podia esconder da gente, mas de Deus ele não esconde. Deus sabia o que ele fazia dentro do banheiro. Não era tomar banho, não era um nem dois.
Então, irmãos, a vestimenta, irmãos, não significa que a pessoa é santa. O que significa que a pessoa é santa é o comportamento dela diário, é levar os valores do reino para onde ela estiver. Isso faz a pessoa ser santa, bem? É falar a verdade, é ser verdadeira, é não mentir, é não roubar, é não furtar, é ter caráter, né? É não, né, adulterar, é não trair. Isso é ser santo, é separar a vida do pecado, é honrar pai e mãe. Isso é ser santo, né? Isso é ser santo. Amém, irmãos? Último tópico, cada horário, para a gente encerrar. Os males de uma vida no mundo, né? O que causa agora o mal, né, na vida, o que causa a vida no mundo? A escravidão do pecado, é o primeiro ponto aí. A Bíblia assevera que aquele que comete pecado é servo do pecado. Isso significa que o ser humano é escravo daquilo que controla. Então, se a pessoa é vencida, como diz lá, por favor, Regina, coloca lá em 2 Pedro 2,19. Ela se torna escravo daquilo que ela se deixa ser vencida, né? Diz assim, 2 Pedro 2,19, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor, né? Quem se lembra aí das lutas, né? Quem já viu os filmes épicos, quando um gladiador ele perdia, ele se tornava servo daquele que o venceu, do senhor daquele escravo. Então, se a pessoa deixa ser vencida pelo pecado, ela vai se tornar escrava do pecado. O que isso quer dizer? Ela não vai ter mais controle sobre a sua vida. Ela não vai ter mais controle sobre os seus apetites carnais. É isso que torna uma pessoa escrava. Eu me lembro quando eu era do mundo, eu não queria usar droga, mas eu não conseguia parar. Eu pegava R$2, irmãos, já me dava vontade de ir ao morro. Eu já pegava R$2, já ia para o morro. Podia pegar R$2, R$5, eu já ia para o morro. Eu não tinha controle. Isso porque eu era escravo do pecado. O pecado me dominava. Então, a pessoa, quando ela é vencida, ela se torna escrava. Ela não consegue parar. Aí tem que vir um mais valente e entrar naquela vida e dominar aquela vida e expulsar o mal daquela vida, né? Aleluia. Continuando, diz assim, pois o pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. Me lembro quando minha mãe levava o grupo de oração na minha casa, em casa, eles entravam pela frente e eu saía pelos fundos, né? Aí os irmãos falaram, não precisa, irmã Margarida, não se preocupa não, a palavra não volta vazia. Eles pregavam, cantavam, faziam o culto lá e a palavra me alcançou. Não adianta fugir, irmãos. Crente Jonas não adianta, Deus vai resgatar. Aleluia, tem muito crente Jonas, não é verdade? Continuando, diz assim, além disso, a soberba o impede de reconhecer a própria escravidão. Subjugado pela carne, o pecador se entrega à desonestidade, a injustiças, glotonarias, álcool, nicotina e demais vícios. O homem não tem controle sobre essa área. Quanto mais ele rejeita Cristo, mais ele é entregue às paixões mundanas. O homem não tem domínio sobre essa área. É o retrato de uma vida miserável, sem paz de espírito, que trilha o caminho das trevas e necessita de urgente libertação. Eu me lembro quando eu chegava em casa na madrugada, irmãos. Eu chegava às 6 da manhã, minha mãe estava me esperando em pé. Ou melhor, sentado no sofá. 6 da manhã eu corria para o banheiro para minha mãe não me ver eu chegar drogado. E eu botava a cabeça no travesseiro, irmãos. Eu pensava, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu tenho que mudar de vida, não posso continuar assim. Se eu continuar assim, não vou viver muito tempo. Eu sabia dentro de mim que eu fazia na hora certa, mas eu não tinha força para mudar. Tem muitas pessoas nesse caso, né? Nesse caso, que elas sabem que está errado, mas não tem força para mudar. E elas não querem reconhecer a soberania de Deus. Não querem reconhecer Cristo na sua vida. E quando ela reconhece, irmãos, aí o Espírito Santo tem liberdade para agir, né? Último ponto aí para nós encerrarmos do terceiro tópico, filhos da ira e condenação eterna, né? Então, irmãos, quem vive no pecado, é duro falar isso, mas é verdade, está condenado para sempre, né? É duro falar, mas é verdade. Estamos aqui numa escola bíblica, né? Os irmãos também acompanham nossas transmissões, né, nosso canal. Então, aquele que vive no pecado é filho da ira. A Bíblia fala sobre isso, né?
Aquele que vive na obediência é filho da bondade, tem a bondade de Deus à sua disposição. Né? Continuando, filhos da ira e condenação eterna. As Escrituras enfatizam que os homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne são, por natureza, filhos da ira. Refere-se à inclinação em satisfazer as paixões e praticar o mal inerente ao homem não regenerado. Né? Quem viu aí, teve no carnaval um bloco de uma determinada igreja, o bloco da igreja tal. E eles foram lá para a avenida, não sei se foram evangelizar, com certeza foram evangelizar. Mas eu acho, particularmente, que é muito perigoso. Está lá um trelé, daqui a pouco que passa o outro bondinho e ele vai. É um perigo a pessoa se desviar do bondinho de Deus e entrar no bondinho do inimigo. Né? Porque todo mundo está na festa da carne e você vai lá no território do inimigo. Né? A Bíblia fala que há tempo para tudo, irmãos. Né? Tem escola de samba agora cristão, já viu isso? Igrejas que estão fazendo escola de samba cristã. Onde nós estamos parando? Tem bateria, tem toda aquela escola de samba, né, que tem aí do mundo. Jesus, onde nós estamos parando, irmãos? É a mesma coisa, vamos fazer a festa do Arraial? Vamos, né? Aí tá as comidas típicas no mês de junho. Só falta a quadrilha, só falta vestir, né? Só falta arraiar, só falta o chapeuzinho, né? Nós não podemos imitar nada que for do mundo, irmãos. Uma vez, quando a gente assumiu a liderança dos jovens, tinha um jovenzinho aqui que falou assim, pastor Anderson, vamos fazer um culto jovem diferente? Eu falei, que culto jovem diferente é esse, meu irmão? Aí, não, vamos levantar as cadeiras, vamos colocar umas luzes aqui, vamos levantar umas fumaças, vamos fazer um culto gospel. Eu falei, fumaça você tem no inferno, o fogo não se apaga. O fogo queima dia e noite. Lá não queima de noite, irmãos. Luz, nós temos Cristo, é a nossa luz. E Deus falou, repreendeu lá Saul. Quando Samuel chegou lá no arraial de Israel, disse, que balido de boi é esse? Porque o boi era de Amaleque, não era boi de Deus. Eu não posso trazer o som de Amaleque para dentro da igreja, irmão. Eu vou ser rejeitado por Deus. Ele falou, é mesmo, pastor? Eu falei, meu irmão, vigia tu nessa terra. Vai orar. Vai se converter. Então, irmão, não podemos misturar as estações. Não podemos misturar as coisas, irmãos. Né? Nós não podemos trazer nada do arraial de Amaleque para dentro de Israel. Nós temos que fazer a diferença. Glória a Deus, nossa igreja cresceu até hoje, está crescendo pela palavra. Culto jovem, pregação e palavra. Esse é o culto, pregação e palavra. Isso, santo e profano. Uma vez, rapidamente, para a gente terminar, tinha um teatro aqui, o Teatro Arte do Senhor, né? O Daniel, o líder do teatro. Tinha uma banda aqui conectado com Jesus. Há muitos anos atrás, não sei se os antigos aqui vão se lembrar, né? E era o irmão daquele ex-jogador de futebol, Fabinho, que hoje é gerente, foi gerente de futebol do Flamengo, hoje é gerente de futebol do Corinthians. Ele veio aqui na nossa igreja, né? No culto jovem. Aí ele trouxe, lá, a igreja era lá embaixo. Aí ele trouxe o irmão dele, que estava lançando um CD. E o evento seria aqui no Rio Shopping, né? No estacionamento do Rio Shopping. Ele convidou os jovens e convidou o teatro, porque no culto jovem o teatro apresentou aquela peça Grito de Socorro. Você lembra? Então eles ficaram impactados, gostaram tanto que convidaram os jovens para ir lá. Aí, irmãos, nós fomos no estacionamento do Rio Shopping. Veio ônibus, eram umas quase 3.000 pessoas. O estacionamento ficou lotado. Mas detalhe, irmãos, eles convidaram o DJ Tubarão. Quem já ouviu falar de DJ Tubarão? Amém? E aí começaram, irmãos, quebra daqui, quebra de lá, música evangélica, né, no bondinho. Começaram a dançar, as meninas começaram a rebolar até o chão, irmão. Eu falei, estou no céu, estou no inferno. Eu recuei, irmãos, recuei, estava eu, o Rodrigo, a Ludmila, recuamos, o Daniel estava ali, recuamos, aí o Jó ficou lá no cantinho. Aí veio os crentes da Baixada, todo respeito à Baixada, eu sei que lá tem Deus, homem de Deus, mulher de Deus. E aí vieram os jovens da Baixada, irmãos, e começaram a dançar até as meninas rebolando até o chão. Aí me convidaram para pregar. Eu falei, o que eu vou pregar, Jesus? Arrependei-vos, raça de víbora, voltai para Cristo.
Vou lançar o laço aqui, vou largar o laço. Vou descer a marreta. Mas não, Deus Espírito Santo falou, não, prega o amor. Eu falei, Jesus, vou pegar o amor? Jesus, pega só o evangelismo, pega só a evangelização. Eu falei, amém, Jesus. Aí eu subi, era numa estação onde estava o DJ Naldão, lá em cima, DJ Tubarão, lá em cima, irmãos. Eu lá de cima tive que pregar. Aí todo mundo fez aquele silêncio. Aí abri a Bíblia, eu falei, João 3, né? E falei, João 3,16, Deus amou de tal maneira. Não desceu o laço não, né? Me arrependi antes no caminho. Aí, irmãos, final da história. 10 vidas aceitaram Jesus. Mas, irmãos, acabou o evento, eu peguei o jovem e fui embora. Peguei o jovem e fomos embora. Ninguém ficou lá, irmãos. Porque é eu misturar o santo com o profano. Eu me senti como se estivesse lá no baile funk, no tempo que era do mundo. O que eu vou ficar aqui? Está me lembrando quando era do mundo. Né? Tem coisas, irmãos, que é difícil, irmãos. Então, irmãos, glória a Deus, o culto jovem, oração, palavra, pregação, mover. Né? No retiro nós temos uma oração, palavra e mover. Nós temos visto Deus se movendo. Ontem, glória a Deus, 2 jovens se converteram ao Senhor. Estão lá na casa de missões, lá hoje, né? O Cauã e o Arthur, glória a Deus, né? Vieram hoje para a igreja, estão lá na casa de missões. Então, teve também uma visitante, colega da Renata, né? Veio ontem. Então, glória, ontem foi festa do céu, 2 jovens se converteram. Então, esse é o culto jovem, irmão. Palavra, pregação e deixar Deus mover. Não tem novidade, não tem inovação. Como nosso pastor diz, Deus não inova, Deus renova. Amém, irmãos? É assim que Deus faz crescer a sua obra. Amém? Para nós encerrarmos aí, continuando. Por isso, nosso Senhor ensinou que aquele que não crê, já está condenado. E quem não entrega a sua vida ao Salvador é condenado, porque se recusa a crer no nome do unigênito Filho de Deus. Assim, o pecado da incredulidade é o clímax da rebeldia que resiste à salvação ofertada em Cristo. Assim sendo, somos exortados àquele, porém, que persevera até o fim, esse será salvo. Conclusão, os judeus aguardavam um reino literal para libertá-los da opressão política, social e econômica. Cristo os corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Isto é, não seria terreno, mas espiritual. O reino literal ainda será implantado, como eu falei aqui, no milênio, né? O reino espiritual, o reino literal ainda será implantado. Nesse aspecto, Cristo veio para resgatar o homem do pecado. Isso requer arrependimento e fé no sacrifício da cruz. Os que recusam a ética e a moral do reino não são condenados à morte eterna. Assim, os valores cristãos devem ser observados pela igreja, cuja missão é anunciar o reino de Deus no mundo dominado pelo império do mal. Amém, irmãos? Glória a Deus, chegamos ao fim de mais uma lição, de mais uma revestinha, de mais um trimestre. Amém? Semana que vem começaremos, se Deus quiser, uma nova revestinha, que você possa estar aqui conosco. Amém? Eu agradeço a oportunidade, meu pastor querido. Amém? Quem está com o salário do pastor Joaquim, diga amém.